Boa noite. Tudo Sua bem, cara? bênção, Deus te seja abençoe. bem-vindo. Agradeço muito. Bem-vindo a todos e todas que estão assistindo também. Fala alto, fala. E vamos ver se a gente promove alguns momentos assim que as pessoas possam aproveitar e que seja útil na vida das pessoas. Eu tenho certeza que quem continuar com a gente até o final vai ter acesso a um ótimo conteúdo, adquirir bastante conhecimento. O Padrinho Fábio é muito profundo nas explanações dele. Peço para todos bastante atenção. E podemos começar, Padrinho? Pode começar. Eu quero fazer uma formatação, Padrinho, de perguntas e respostas. E depois eu abro um espaço para o pessoal perguntar também. Tudo bem para o senhor? Claro, a gente está aqui para servir, né? Padrinho, como que o senhor conheceu o Santo Daime? Bom, eu conheci o Santo Daime em 85, né? Numa igreja do Padre Sebastião. Então, aí eu dei o início, mas dizer que conhece o Santo Daime é um negócio um pouco mais profundo do que simplesmente conhecer o Santo Daime, porque conhecer o Santo Daime, no fundo, é conhecer a gente mesmo, né? Então, se perguntasse quando você se conheceu, eu diria assim, eu acho que num determinado momento vira uma coisa só. A gente conhecer o Daime e conhecer a si próprio. Mas nós vamos aprofundando, assim, conforme o tempo. Porque eu gosto de falar assim, no sentido que possa ser útil para as pessoas. O objetivo é ter alguma informação que as pessoas possam tirar proveito e melhorar, e coisas que as pessoas talvez não saibam. Que eu acho que esse aqui, talvez o meu trabalho seja esse. Então, eu prefiro que seja uma coisa mais ligada ao que de interesse, né, de todos, né? Sim. Padrinho, como foi que o senhor conheceu e como que o senhor recebeu a igreja das mãos do Padrinho Sebastião? Como que foi? Conta essa história pra gente. De forma resumida, a minha esposa, Suzana, ela tinha quebrado o pé e eu já conhecia bastante o Padrinho Sebastião. Eu sempre conversei muito com ele, tive conversas muito profundas com o Padrinho Sebastião sobre a teologia, e o Padrinho, dentro daquela simplicidade dele, ele tinha uma visão muito ampla, muita clareza. O Padrinho tinha muita clareza, seria esse o termo que eu poderia dizer do Padrinho Sebastião. E eu estava querendo me mudar aqui para o sul de Minas, né? Vim para as montanhas. E minha esposa quebrou o pé. Aí, numa tarde, o Antônio, que era um amigo meu, levou o Padrinho Sebastião e a madrinha Rita lá em casa. E a madrinha Rita benzeu o pé da Suzana, que depois desse benzimento lá, ela já até tirou o gesso, né? Ficou, foi realmente um benzimento de poder. E nessa tarde que eu passei com o padrinho, foi a primeira vez que realmente eu aprofundei um assunto assim ligado a me mudar e ter igreja. E aí o padrinho falou assim, não, sim, eu acho que não tem problema nenhum, você vai lá no Mapear, lá na minha casa, que nós vamos fazer uns trabalhos e a gente vê isso conforme for. Aí eu já fui já na missão, me lembro que era fevereiro quando eu fui com a minha esposa, Suzana. Aí fizemos vários trabalhos de estrela, e acabou que no final da história, o padrinho, conversando muitas coisas com ele sobre a doutrina, o padrinho Sebastião pediu para fazer um feitio para mim, pediu lá para o povo, e ele me deu 85 litros de daime para fundar essa igreja, né? Então nós saímos de lá já com 85 litros de daime para fundar a igreja. E eu me lembro que já no final, ainda perguntei para o padrinho se eu tenho alguma recomendação, algum conselho, alguma coisa que o senhor... Porque naquele tempo eu era muito novo, né? E tinha poucos anos de doutrina. Aí o padrinho assim olhou e falou assim, olha, capricha, né? Faz o seu, quer dizer, faz o seu melhor. E aí eu falei com ele sobre o que eu entendia, porque
a minha visão da doutrina sempre foi muito ligada ao cristianismo, né? E sempre quando eu encontrei o Daime, a primeira coisa que eu procurei dentro do Daime foi Jesus Cristo, que para mim seria a coisa fundamental. Que eu já nasci já com essa missão de seguir Jesus Cristo. Muito embora a gente nunca esteja à altura, né? Mas a gente vai tentando. Padrinho, o pessoal confunde muito, assim, muita gente que está hoje até na doutrina, assim. O senhor pode explicar qual que é a diferença da ayahuasca para o Santo Daime? O pessoal é a mesma coisa no sentido de como ela conheceu, de como ela começou. Quando o mestre foi no Peru conhecer pela primeira vez, ele conheceu um xamã lá, que era não pode dizer um inca, né? Que chamava Dom Pizango, e ele tomou e teve algumas visões. E quando ele retornou ao Brasil, ele voltou para aquilo dentro dele. Eu tô resumindo para as pessoas poderem. Sim, sim. Ele encontrou o Jagub, já encontrou o Rainha Fez, e quando ele começou a tomar essa bebida e entrar nesse estudo, ele teve uma visão da Nossa Senhora da Conceição. Estou resumindo demais, né? E, e a Bem Nossa Senhora da sintetizado. Conceição foi dando as instruções. Então, e uma das instruções que o mestre Emílio teve foi passar o nome da ayahuasca para o Daime. Por quê? Primeiramente, que seria uma coisa eminentemente cristã. Porque, como essa doutrina é fundada pela Nossa Senhora da Conceição, que deu a ele, se ela é a mãe de Jesus Cristo, só pode ser uma coisa profundamente cristã. Porque todo esse conhecimento, se o mundo tem esse grau de conhecimento, principalmente nós aqui no Ocidente, é a consciência que Jesus deu ao mundo. A consciência de caridade, a consciência do bem-estar, de amar o próximo. Tanto é que essa lei que ele deixou de amar o próximo como a si mesmo é uma coisa muito difícil de alcançar. A gente ama o próximo, mas como a si próprio, é um degrau espiritual a ser alcançado. Mas Jesus entende que cada um vai tentando como pode. Se tiver algum problema com algum irmão, tentar não ter raiva, depois tentar gostar, depois tentar amar, e depois aumentar esse amor até chegar nessa plenitude, nesse amor mais profundo que Jesus nos ensinou. E é esse ensinamento que ele dá que nos dá a consciência universal, né? Essa consciência de podermos vivermos na humanidade. Muito embora a humanidade seja toda fracionada em crenças e não crenças, isso torna tudo muito difícil. Mas o importante é que a gente tenha uma consciência universal no sentido de olhar o próximo como um irmão, como pessoas que às vezes têm dificuldade, porque tem pessoas que a gente tem facilidade de amar, são pessoas muito fáceis. E tem pessoas que são dificílimas, né? A verdade é essa. E ele chegou a dar um mandamento que é o mais complicado de todos. Ele falou: amai os inimigos. Imagina amar o inimigo, a dificuldade que é. O esforço que a gente tem que transcender para amar um inimigo. E às vezes o inimigo nos fez coisas sérias, às vezes faz coisas gravíssimas, coisas que se a gente olhar dentro da ótica do mundo, seria quase impossível perdoar, né? Tem pessoas que sofreram coisas seríssimas. Então, é um esforço muito grande para a gente transcender e alcançar esse amor. E esse amor, no fundo, é a iluminação do ser humano. Uhum. Muito bom, padrinho. Padrinho, e sobre o tempo da mãe, o senhor poderia explicar para a gente sobre esse tempo da mãe, como que ele se apresenta agora, tivemos no Antigo Testamento, né? O tempo do pai, o tempo do filho, mas o senhor poderia explicar para a gente? É isso mesmo que você falou. É porque no tempo do Velho Testamento, tudo que é contado, ali a gente está vivendo a relação do pai com o povo. Depois veio o filho, né?
E o Filho foi a vinda de Jesus Cristo, todo o ensinamento que ele trouxe ao mundo. Ele trouxe mais do que tudo, ele trouxe uma consciência ao mundo. Se as pessoas não quiserem ter essa consciência e alcançar, aí é uma decisão de cada um, mas ele trouxe essa consciência. E agora, nesse momento, nós estamos no tempo da mãe, ou seja, nós estamos na terceira era, onde forma uma família completa, que é o pai, o filho e a mãe. Então, agora nós estamos num tempo onde o sentido que vai ser mais forte vai ser o intuitivo, porque nós já tivemos um tempo racional e agora é o intuitivo. E o intuitivo é que nos leva a um entendimento maior. Porque muita gente quer que explique Deus racionalmente, fala, eu já vou explicar logo. Deus racionalmente não tem como explicar, não. A razão não tem capacidade para isso. Isso, inclusive, não é nem eu que estou dizendo. O Kant, né, o Immanuel Kant, que é um dos maiores filósofos que a gente tem, já disse isso de outra forma. Mas eu digo o seguinte, o ser humano ele vem do instinto, e nossa origem é instinto. Depois nós conseguimos desenvolver a emoção. Depois da emoção, a gente desenvolveu a razão. E agora nós estamos num tempo transitório entre a razão e a intuição. Por isso que as mulheres, no fundo, estão levando uma certa vantagem, porque as mulheres são muito mais intuitivas que os homens. Então, essa doutrina, como é da Nossa Senhora da Conceição, naturalmente será uma doutrina das mulheres. Eu acredito que daqui, não sei quanto tempo exatamente, mas daqui a um tempo vai ser uma doutrina totalmente comandada pelas mulheres. E eu acho isso ótimo. Eu também. Padrinho, quem é o mestre Império Juramidã? Sempre tem muita dúvida, assim, até entre os daimistas. O senhor poderia explicar para a gente? Olha, quando Jesus Cristo foi embora desse mundo, ele falou que ele não voltaria, mas mandaria o Espírito Consolador. O Espírito Consolador é o Espírito Santo, é o mestre ensinador, que no fundo foi que o mestre desenvolveu e despertou dentro dele. Quando o mestre começou a tomar daime na mata, ele foi desenvolvendo o eu superior dele. Num determinado momento, esse eu se manifestou a forma de que era um mestre Neo encarnado na Terra, mas no espiritual era esse eu superior. E o nome dele se chamava Juramidã. Esse é o nome do eu superior. E esse é o mestre. Ele é o Cristo espiritual que rege a tudo. Tanto é que o mestre, antes de ir, ele falou que ele ia, mas que ele continuaria comandando, continuaria regendo tudo. E esse mestre é o mestre Juramidã, esse é o mestre da doutrina, ele é o mestre espiritual. Então, quando se toma o daime, não basta somente tomar o daime. Tem que tomar o daime, procurar esse mestre, que é o Juramidã, para adquirir esses conhecimentos. Então, quanto mais a gente consegue acessar esse mestre, mais conhecimento a gente adquire. Muito bom, padrinho. Bem claro. Padrinho, o que é a escola do raciocínio abstrato? Bom, eu vou começar a explicar o seguinte, que a escola do raciocínio abstrato, ela engloba todo o conhecimento humano, principalmente a espiritualidade. Então, primeiramente, eu vou dizer, a pessoa da doutrina precisa entender as coisas da escola do raciocínio abstrato? Não, absolutamente não. A doutrina que o nosso mestre deixou, por si só, já tem tudo lá. Mas, se você quiser ter outros conhecimentos relativos à espiritualidade, porque o que é a escola do raciocínio abstrato? É o raciocínio espiritual. Nesse mundo, como é que nós funcionamos? O que é que a gente aprende? Que a gente nasceu e que vai morrer. Então, tudo isso quer dizer o seguinte, todo mundo acha que tudo tem um começo e tudo tem um fim. E se eu dissesse para vocês agora que tudo sempre existiu e tudo sempre existirá? Aí começa o entendimento do que é o raciocínio abstrato. Porque se a gente for na origem de todas as coisas, a primeira coisa que a gente pergunta, e essa sempre foi uma dúvida que eu, por conta de tentar responder isso, foi que acabou saindo dessa escola. Porque o maior mistério que as pessoas têm sempre é a morte, né? Não, esse é o maior mistério. Para mim nunca foi. Porque a morte ela é inevitável mesmo, então a gente vai morrer
isso aí não é uma preocupação, é uma coisa natural. Se alguém escapou dessa situação, foi por um milagre espiritual, foi porque, como foi a Nossa Senhora, Jesus Cristo transcendeu, mas, de qualquer forma, ele abandonou, de certa forma, o plano para poder ir para outro. Então, a grande questão é como é que é possível Deus sempre ter existido? Então, tem duas questões básicas. A primeira é o seguinte: era nada e Deus, a partir do nada, passou a existir. Aí, pô, falou, mas como é que uma coisa que não é coisa nenhuma passa a gerar uma coisa que é alguma coisa? Então, esse nada era Deus que gerou o próprio Deus? Olha só como é que as coisas começam a se tornar complexas. E o outro jeito de responder isso seria o seguinte: não, então Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Eu prefiro pensar assim, que eu acho uma forma muito mais simples de entender. Se Deus sempre existiu, a lógica disso é que ele sempre existirá. Então, é que a vida precede toda a criação. Então, toda essa história ligada a que a ciência diz que foi criada, depois foi aparecer na vida, eu digo não. A vida é anterior à criação de todas as coisas. Inclusive, uma das questões do próprio conhecimento humano, da própria astrofísica, do desenvolvimento de conhecer vidas alienígenas, é a gente estar procurando sempre vida biológica. A vida não é biológica, ela é também biológica. Essa é a questão. Ela também é biológica. Então, nós estamos numa vida biológica. Mas também a gente não pode se identificar com uma vida biológica, porque a gente sabe que essa vida aqui é transitória. E o grande coisa incrível que existe nessa experiência encarnatória, é justamente o dia, a vida ser compartimentalizada em dias. Então, você passa um dia, quando acorda no outro, é um outro dia. Você pode até ter uma questão que vá para outro dia, mas outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. Então, é como se você morresse de noite e acordasse de manhã e ali tivesse um restart do seu eu e começasse tudo uma coisa de novo. Isso é o que é o grande barato dessa encarnação, dessa experiência espiritual que a gente está vivendo. Na espiritualidade, o estado espiritual de consciência ela é contínua. Então, por isso que é muito importante nós atingirmos os estados de consciência superior. Quanto mais a gente alcançar um estado de consciência que possa nos gerar bem-estar e, por conseguinte, também bem-estar às pessoas que nos cercam, maior é o grau espiritual. Porque as pessoas têm sempre uma mania de achar que o espiritual é um lugar que a gente está indo. Não, o espiritual é exatamente o lugar que você está. O que muda só é a dimensão das coisas. É isso que as pessoas não entendem. A dimensão é uma relação entre tempo e espaço. Então, nós estamos no corpo físico, que é uma concentração de energia que forma matéria. Existe outro campo, que eu vou chamar de quântico, porque eu não tenho nem nome para chamar isso, seria esse microcosmos que a gente tem, o infinitamente pequeno, mas é energia, é o campo de energia. Eu chego aqui para vocês e faço assim com a minha mão, é a energia que existe dentro do meu corpo que faz com que a mão se mexa. Então, isso é energia. E isso existe um esqueleto quântico que mantém tudo, até chegarmos na fronteira da espiritualidade. Espiritualidade não é energia. As pessoas às vezes não entendem bem. A espiritualidade é um tecido pelo qual nós não temos nem noção do que possa ser. Esse sim, ele sempre existiu e sempre existirá. A energia também morre. Muito embora eu vou chamar então essa energia de alma, eu diria que é corpo, alma e espírito. A alma também pode morrer, porque só que nós estamos falando em tempos de bilhões de anos, tem uma energia. Quanto tempo dura um átomo? Nós estamos num campo quase indestrutível. Se uma pedra já dura não sei quantos milhões, uma pedra daquela dura de granito, agora tu imagina a energia pura, a durabilidade que isso pode ter. Não precisa mais nada. Você olha para o Sol, aquilo dali é pura energia. Aquilo dali está aceso há não sei quanto tempo vai ficar aquilo. As pessoas estimam o tempo para aquilo. Mas sendo aquilo ainda é a parte física dele. O Sol tem uma parte que não é física, que ela é uma parte
somente de energia. E tem outra mais ainda, que é o espírito do Sol. Porque achar que o Sol não é um espírito é ter uma visão um pouco limitada das coisas. O Sol é um guia espiritual que nós temos. Isso o Padrinho Sebastião já explica até no Inário dele. O Sol é um bom guia para quem quer aprender. Então, a gente começa a estudar quem nos ensina, que é o Sol, que é a Lua. O Sol nos acorda cedinho. Ah, não, mas a gente é que roda em volta do Sol, claro, mas isso aí a gente não percebe. Isso a gente estuda e sabe, através do nosso conhecimento, que a Terra gira em torno do Sol. Mas para a gente aqui olhando, a gente está vendo o Sol nascer. E é assim que Deus quis que a gente percebesse as coisas. E assim nos faz bem, não certo? Imagina se a gente tivesse que conviver com todas as questões matemáticas da astrofísica todo dia, e você olhasse para o Sol e a gente chegasse a uma conclusão que nem existe coisa nenhuma, mas existe, mas ela é uma formação de energia, mas que poderia não existir. Pronto, isso aí seria a fórmula completa para a gente ficar doido. Não, a vida é mais simples que isso. Essa doutrina, ela foi feita, recebida, praticada por pessoas simples. E essa simplicidade é que repousa o verdadeiro conhecimento. Muito bom, Padrinho. Padrinho, como que o senhor recebeu essa escola do raciocínio abstrato? Basicamente querendo entender Deus, porque eu cheguei à conclusão seguinte: eu não teria como entender a criação. Se a gente pensar que tem galáxias que a gente anda bilhões e bilhões de anos-luz para poder atravessar uma galáxia, imagina o cosmos, a gente não sabe nem se tem vários cosmos também, e aí esse negócio não tem fim. E aí eu fiquei pensando, bom, Deus construiu tanta coisa, fez tanta coisa, criou tanta coisa, que não tem como entender isso aí. Então eu parti para tentar entender o Criador. Pelo menos é mais fácil de entender. Então eu comecei a estudar a natureza de Deus, entendeu? Mas eu cheguei à conclusão de que Deus tem uma natureza não só religiosa, ele tem uma religião, uma relação também de ciência, do como ele construiu as coisas, delicadeza. Você vê, construir um planeta é o mesmo grau de dificuldade de fazer uma formiga andar e ter consciência própria. As pessoas não pensam. Se a gente pensar que o infinitamente pequeno ele é proporcional ao infinitamente grande e no final da história é o mesmo tamanho, isso, uma mente racional, ela não tem como entender. Aí que entraria o raciocínio abstrato. O raciocínio abstrato é uma forma de tentar entender coisas que a nossa mente concreta não teria como entender. Então, as pessoas que vão entrando na escola do raciocínio abstrato, elas passam a ser protagonistas também. Porque elas, à medida que elas vão entendendo como é que o raciocínio funciona, como tem que ser, elas também vão gerando perguntas. E elas vão vendo que as perguntas que elas geram serão as respostas que farão dessa escola ter uma certa amplitude, porque essa escola nunca vai terminar. Ela tem um começo e ela vai sempre ser tocada por questões. Essas questões vão ter que ser pensadas, essas questões vão ser respostas espirituais e vai estar sempre ligado ao nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Entendi. Padrinho, quais são os fundamentos e o objetivo da escola do raciocínio abstrato? Eu acho que, em parte, é entender algumas coisas, mas isso, volto a dizer, uma pessoa na doutrina, por exemplo, quem está me assistindo, está na doutrina, fala, não, mas está faltando. Não, a doutrina tem tudo. Estou dizendo, mas quem quiser saber algumas coisas e quiser aprofundar, eu diria que a escola do raciocínio abstrato ajuda bastante, porque você começa a entender esses tipos de questões. O mestre Irineu, eu tive conversas com o padrinho sobre isso, coisas que o mestre Irineu falou com ele sobre isso aí está aberto, porque o conhecimento é aberto. E nós temos muito mais ignorância do que conhecimento. E quanto mais a gente adentra dentro dessa nossa ignorância, a ponto de chegar uma hora assim, de quase dar um desespero. Fala assim, pô, é muita ignorância, a gente não sabe absolutamente nada. É Eu verdade. acho que posso chegar a afirmar, quando Sócrates falou, só sei que nada sei,
dá para entender perfeitamente, só que ele não falou que não sabia nada, ele falou, só sei que nada sei, ele falou que o nada ele sabia. E é desse nada que eu estou falando, que foi a construção de todo o universo. E o universo ele foi criado a partir do nada e do tudo. Esse tudo era alguma coisa, e o nada é o que ficava entre esse tudo. E essa combinação que foi sendo todas as coisas. E esses universos que Deus foi criando, ele começou pelo universo espiritual. Depois ele veio condensando, passando por um universo de energia, que esse aí a gente nem percebe, a gente nem entende, até chegar nesse universo que a gente enxerga, que já é essa imensidão, que a gente não tem nem ideia do que seja, é um universo físico. Então você pode imaginar o que é Deus. Então, perto de Deus, se a gente não se proclamar extremamente ignorante e se colocarmos no lugar da nossa verdadeira condição, que é ter uma humildade profunda, mas, por outro lado, uma grande alegria sabermos que nós somos fruto do nosso Criador. Padrinho, qual que é a relação da intuição com o raciocínio abstrato? A intuição é o novo sentido que a humanidade vai experimentar agora. Como eu falei, as mulheres levam uma certa vantagem, porque durante muito tempo os homens dominaram o mundo e sempre com uma razão, mas a gente está esquecendo que antes dos homens as mulheres já dominaram intuitivamente. Então houve uma opressão da razão sobre a intuição. Isso dá para mais ou menos criar um certo paralelo com aquele fruto lá do bem e do mal e da vida. Eu diria que o fruto da vida seria a intuição e do bem e do mal seria a razão. Porque a razão, o que é? No final da história, você acaba sempre em julgamento. Né? As pessoas estão sempre comparando e analisando e não sei o quê e tal. E, às vezes, falta um pouco de boa vontade, um pouco de caridade, um pouco de paciência, que essas coisas que, às vezes, a maternidade dá. E esse é o dom, né, dessa nova era, que é o dom da Nossa Senhora da Conceição. Né? Se você analisar a missão dela de ser mãe do próprio Criador do Universo, porque as pessoas não entendem o seguinte, esse foi inclusive um caso lá no Conselho de Nicéia, porque a grande questão é saber se o Cristo ele era filho de Deus ou era o próprio Deus. Eu digo para você a mesma coisa, que diferença tem se ele era igual ao Criador e o Criador era igual a ele, que diferença que faz que ele era filho? Ele era filho da própria criação que ele se fez, porque ele criou e se fez filho da própria criação. Então dá para se entender. Mas ele era o próprio Criador, porque se o Criador é Espírito, então você olha bem. Se a gente for lá no Pentateuco, no Gênesis, quando Deus fez o homem de barro, ele criou o homem, mas ele deu um sopro divino. Esse sopro divino, ele deu uma essência a um homem que é incriada. Então nós temos essa dualidade, nós temos uma parte que é criada, que morre, e temos uma parte que é imortal, que é isso que eu estou chegando ao ponto, no raciocínio abstrato, de explicar que isso nós devemos cultivar dentro da gente, porque é isso que vale a pena. Que o mestre Neu até diz que é o nosso tesouro, que eu perdi a minha fortuna, para quem não cultivou isso. Então, a grande fortuna é o que é imortal, o que tem a imortalidade, o que nós podemos confiar. E Jesus já falou que onde ladrão possa roubar, e etc. Vamos conservar o que é eterno. O que é eterno não tem valor, porque isso é a maior dádiva que tem. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, consciência, vida e espírito, no fundo, é a mesma coisa. Só que ele tem aspectos diferentes para explicar situações diferentes. Mas a origem é sempre o espírito. Então, se eu chamar Deus de vida, eu acho que eu estou chamando certo, porque ele é a própria vida. Se a gente tentar explicar o que é a vida, é tão difícil explicar a vida quanto tentar explicar Deus. Quanto explicar o espírito, como explicar a própria consciência. Mas sim, porque tudo está intrinsecamente ligado numa coisa só. E essa é a essência que precede todas as coisas, que é o próprio espírito. Então, esse espírito, que eu vou, nesse momento, assim, didaticamente colocar como uma coisa mais profunda,
Mas ele é a sede da vida, e a vida é a sede da consciência. Então, essa unicidade, essa trindade, ela está intrinsecamente ligada numa coisa só. Entendi. Padrinho, como que as pessoas fazem para estudar na escola do raciocínio abstrato? Olha, a escola do raciocínio abstrato, ela existe para poder ajudar. Por exemplo, uma pessoa... Muitas pessoas que chegam aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, muita gente chega porque ou está doente, ou está precisando disso e tal. Mas a pessoa certa para isso é a pessoa que chega aqui como uma buscadora, como uma pessoa que está em busca do conhecimento. Essa é a pessoa que vai mais longe, que para ela o conhecimento é uma coisa fundamental, para que ela se sinta, como é que se diz, sinta completa. Porque sem esse conhecimento, sem esse entendimento da espiritualidade, o ser humano é vazio. Porque tem uma parte dentro da gente que só Deus preenche, nada mais. Só Deus preenche. Então, é importante que as pessoas que tenham nessa busca possam encontrar o raciocínio abstrato. Ele é uma coisa apenas para ajudar, para entender. Para frente, vamos tentar aprofundar, porque esse é um assunto muito vasto. Às vezes eu vou explicando, mas no fundo, o pensamento abstrato é algo a ser despertado dentro da pessoa. Quando a pessoa entende como é que funciona essa lógica do que é o raciocínio abstrato, a pessoa, por si só, ela começa a caminhar, porque o objetivo não é ser uma coisa fechada. A escola do raciocínio abstrato ela é aberta. O tempo todo tem pensadores, questionadores, e a gente tem que responder as perguntas. Se a gente não responder as perguntas com verdade e de uma forma também despretensiosa, porque isso existe, não é para ser uma coisa para vender curso para as pessoas, não é isso. É para as pessoas terem mais facilidade e receberem esse dom desse tipo de raciocínio. Mas eu ainda vou aprofundar, porque não é também ainda somente isso, né? Porque nós estamos falando apenas de palavras. No momento, se a gente botar no nosso cérebro, nós estamos trabalhando muito com o hemisfério esquerdo. Ainda não chegamos ainda no hemisfério direito. Eu, para poder falar isso tudo, eu teria que falar com música. Aí que a doutrina ajudou muito. Porque quando ela entrou com o negócio dos hinos, eu vi a filosofia, a teologia sendo usada, associada à música. E por um acaso, eu estava lendo Schopenhauer e ele falou da música dessa forma. Então, quando a filosofia, a teologia, ela é associada à música, o potencial dela é maior. Porque o cérebro ele tem um raciocínio, mas existe a mente. E a mente ela precisa ser ampliada, ela precisa da música. E não só a música, mas existe ainda a questão das frequências. Então, eu estou tentando assim, meio que resumir o negócio assim para facilitar um pouco. Entendi. Padrinho, qual que é a relação do nosso inconsciente com a espiritualidade? Bom, eu vou ter que falar de Jung, né? Porque não tem como eu Sim, falar do inconsciente sem falar dele. Existe o inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Essa pergunta que você me fez está mais ligada ao inconsciente coletivo. É uma consciência que a gente tem, que a gente não sabe que tem essa consciência, que está ligada desde a origem de todas as coisas. Que a gente pode dizer todas as origens dos nossos ancestrais, do nosso antepassado. Mas não se sabe a fundo ainda até onde isso iria, se iria na origem da própria vida. Eu acredito que sim. Só que esse estudo é um estudo muito profundo. A gente, numa origem da vida saindo do mar, vindo para a terra, e depois chegando aos primatas, chegando até a gente. Então, esse inconsciente coletivo, ele tem a espiritualidade dentro dele, porque ele tem toda a ancestralidade. E aí eu digo o seguinte, ele não tem só a espiritualidade, ele também tem uma coisa muito forte espírita dentro dele. Jung, ele morava numa casa, tinha uma espécie de uma torrezinha do lado da casa dele, e ele gostava de ficar no estado entre dormindo e acordado, que é ali que ele fazia as experiências. Sempre aconteceu fenômenos dentro da casa dele lá. Uma vez ele olhou, estava no portão da casa dele lá,
Só dando dizer onde que essa pesquisa toda, está no livro vermelho dele, que ele olhou e viu esses homens de capuz. Aí, por fim, eu vou resumindo também a história. Ele Sim, achou uma pessoa enterrada lá na casa dele, que era que era um soldado de Napoleão. Aí ele resolveu o assunto da seguinte maneira: ele fez um funeral para esse soldado. Quando ele fez esse funeral, segundo ele resolveu uma questão. Então, essa questão do inconsciente coletivo liga também nessa parte espírita e espiritual. Agora, nessa parte, eu gostaria de salientar o seguinte, que tem a linha, que é a linha mais que eu sigo, que é a linha da voz interna, que é a linha do Espírito Santo do eu superior, que foi a linha que o mestre seguiu. O eu superior que a gente acessa, que é o Deus vivo dentro da gente. Só que tem um detalhe, que pouca gente sabe. Quando nós acessamos o nosso eu superior, nós acessamos todos os espíritos também. Então, nós estamos no mundo espírita também, nesse caso. Só que nós acessamos pelo espírito superior, pelo espírito de Deus que habita dentro da gente. Então, a gente se conecta. Então, essa linha espiritual é um pouco próxima da linha espírita e também estava um pouco ligada ao próprio kardecismo, porque naquele tempo também Kardec estava fazendo aquelas pesquisas, fazendo aquela compilação e fazendo essa grande obra que ele fez, né? Que são os espíritos. Então, eu só quero dizer que chega num determinado momento, na espiritualidade, tudo se conecta. Então, não tem uma coisa melhor, outra coisa. Tem o caminho que cada um escolhe. Eu, no caso, conforme eu conversei com o padre, eu escolhi esse caminho de seguir essa linha. Então, eu sigo Juramidã, que é o eu superior. Então, quando eu estou procurando Juramidã, eu estou acessando o meu eu superior também. Então, se eu preciso acessar alguma coisa espírita, se eu acessei meu eu superior, eu estou acessando todo mundo espiritual. E o mundo espírita também. Eu estou falando assim para ficar um pouco mais claro. entendi. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, padre. O Fábio Albuquerque, ele está perguntando, e qual a visão que o padrinho tem sobre a academia na pesquisa sobre a doutrina do Daime? Eu, eu, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Que academia que seria essa? Assim, academia de ciências? Seria isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele está citando, a pergunta dele está dessa forma. Vou dizer o seguinte: uma das pessoas importantes que tem na ciência é o Charles Darwin. Eu não sei se eu vou responder a pergunta, mas Sim. num determinado momento, quando ele desenvolveu a teoria da evolução das espécies, eu não sei bem o que aconteceu lá na academia inglesa, mas isso aí foi um entendimento para as pessoas achar que o mundo deveria ser ateísta, que descobriram uma solução. Pelo contrário, a evolução das espécies é uma das primordias da criação do próprio Deus. E esse ateísmo ele tem três tipos de forma de se manifestar. Ou a pessoa não tem interesse, que é um tipo, não quero saber de coisa nenhuma. O segundo não, eu tenho umas explicações que não é bem isso, então é meio uma coisa meio intelectual. E o terceiro, que aí sim entra o arquétipo, que eu vou chamar de novo, que é o arquétipo luciferiano, que a pessoa não acredita em Deus porque ela acha que ninguém é melhor do que ela. Ela se acha superior a todas as coisas. Esse, eu digo assim, que é a situação mais difícil de um espírito poder transcender uma coisa desse tipo. Então, o que acontece é o seguinte: usar a ciência como uma forma de justificar quase que Deus não existia, pelo contrário. Cada vez que eu ando, cada vez que tem uma descoberta, cada vez que a gente vai mais fundo, eu vejo que a existência de Deus é mais. É até mesmo negócio, às vezes o pessoal mistura com o negócio de extraterrestre, não sei o que lá, porque não muda nada. A questão continua sendo a mesma. Quem que criou isso tudo? Não foi extraterrestre, porque extraterrestre também é fruto de uma criação de alguma coisa. Então, existe uma matriz de vida que gerou todas as coisas. Então, na neoteosofia, se aborda bem isso, né?
o plano de desenvolvimento do próprio espaço, só que a Terra ocupa uma parte muito importante. É como se fosse a célula central do coração de Deus, porque é ali aqui na Terra em que Jesus resolveu encarnar. Então, isso aqui é sentido obrigatório para todo espírito que quer evoluir. Se o espírito quer evoluir, tem que passar pela matéria aqui, assim como Jesus passou. E todos nós estamos passando. A gente não se lembra, mas todos nós estamos felizes de estar aqui e de poder estar falando sobre isso e de estar lembrando o nosso mestre. Acho que tem mais pergunta aqui, padrinho. O Fábio Albuquerque também está perguntando qual a visão que o padrinho tem. Não, essa é. Deixa eu abrir aqui, tem uma outra. Gostaria de saber qual as bases espirituais religiosas que a doutrina do Santo Daime foi criada. A base dela é cristianismo. Ela foi criada dentro do cristianismo. Todo o fundamento da doutrina foi criado e foi elaborado com a aparição da Nossa Senhora da Conceição para o nosso mestre. E através dessa aparição, ela passou a ser uma guia da floresta. Então, a Nossa Senhora da Conceição também é a rainha da floresta. Por que ela resolveu se manifestar? Porque a maior natureza, o maior poder é como se fosse o mundo, o início do mundo estivesse intacto, eu diria que seria na Amazônia. Então, é onde ela apareceu e começou a instruir o mestre. Então, o fundamento da doutrina é eminentemente cristã. Só que esse cristianismo da doutrina já é um cristianismo já está ligado à parte esotérica do próprio desenvolvimento do Cristo interno. É como se Jesus Cristo ele fosse a consciência que cada um deveria alcançar. E, no fundo, ele é isso. Jesus Cristo é uma consciência. Né? Não adianta a pessoa sair para outros cantos. Se você não alcança essa consciência, você não alcança essa porta. Essa porta é justamente... Essa é a porta de São Pedro, a verdadeira porta. É a consciência do Cristo. Então, é algo... Conhecer a vida do Cristo, mas, principalmente, o cristianismo não é um negócio de ler, saber versículo, ler para trás, para frente. O cristianismo é uma coisa prática. Ela é uma coisa ligada ao exercício do seu dia a dia, do trabalho, do suor e do amor que você tem que cultivar dentro de si, que é Deus. Acho que tem mais perguntas aqui. Não temos mais pergunta, padrinho. Padrinho, o senhor quer deixar algum recado, alguma mensagem para as pessoas que buscam o Santo Daime? Eu diria, eu vou inverter, eu vou falar assim, vou deixar uma mensagem que quer realmente se conhecer a si próprio. O Daime nada mais é do que uma ferramenta de você viajar dentro de si. Ela não é uma bebida psicotrópica que o cara bebe e vê coisas e tal. Ela nunca foi isso. Ela estabelece uma ampliação no entendimento das coisas. Se a gente pensar que os nossos olhos veem mais que o nosso cérebro interpreta, se a gente mudar essa relação, nosso cérebro começa a interpretar mais, ele está vendo mais, você não está vendo mais coisa. Você ampliou o paradigma perceptivo do seu próprio cérebro para entender as coisas. E Deus é isso. Se a gente vai achar que a gente vai descobrir Deus dentro da gente, não fazendo absolutamente nada, a gente não tem como. Mas se as pessoas também estão satisfeitas, Deus nos deu livre-arbítrio. Muito embora alguns filósofos questionem o livre-arbítrio, mas eu acho que essa questão do livre-arbítrio às vezes se confunde muito com a questão das escolhas, das condições que a gente está sujeito. Mas o livre-arbítrio basta o seguinte, eu quero descobrir
o Deus dentro de si. Então é preciso meditar, é preciso consagrar, é preciso entender. O raciocínio abstrato ajudaria as pessoas a entenderem. Então, eu tenho sempre falado isso no sentido de poder ajudar algumas pessoas, porque são perguntas assim, sempre recorrentes. As pessoas às vezes falam, e às vezes começar desde o início das coisas até. Então, quando a pessoa começa a entender alguma coisinha a mais, porque conhecimento é luz, e o conhecimento tira a todos da treva. E essa treva, ela tem que ser extirpada, porque essa treva, no fundo, é o sofrimento humano, é a tristeza e, principalmente, ele é a morte. Muito bom. Padrinho, o Alisson Chagas, ele está perguntando qual a relação da música no Santo Daime com a espiritualidade? Eu diria que é metade, porque quando o mestre recebeu essa santa doutrina, ele recebeu as letras dos hinos, que, posso dizer de uma forma simples, seria o hemisfério esquerdo, né? Ele recebeu a música que compõe essa letra, que seria o nosso hemisfério direito, né? E também ainda criou um bailado que mexe com o nosso corpo. Então, nós temos um conhecimento, a gente recebe o conhecimento integral, porque as pessoas às vezes acham que a memória ela tá só no cérebro, tá ali. Não, a memória está no corpo inteiro. A memória é celular. Nós temos memória desde dos nossos princípios, desde a nossa própria origem. Não só falando do nosso inconsciente coletivo, mas estou falando da nossa memória, do nosso inconsciente individual também. Então, quando a gente ativa todo esse potencial, é muito mais fácil que você, por exemplo, uma aula lá, o professor ficar falando, você está sentado lá, daqui a pouco você está até dormindo na cadeira, entendeu? Por outro lado, também, se o cara está tocando lá uma música, é divertido, mas também você não está aprendendo coisa nenhuma, porque uma letra é vazia, não está ensinando, não está usando o potencial da música. Mas quando você pega a música, bota um potencial do próprio raciocínio, potencial do questionamento de todas as coisas, do próprio entendimento de si, eu diria o seguinte: isso praticamente é um salto quântico, né? Vou usar até esse termo. Aí sim, nós estamos comprometidos com o aprendizado, porque hoje uma das questões é saber o que estudar, o que aprender, o que é preciso. Não, você precisa aprender, primeiramente, tudo sobre você próprio. Você não sabe nada sobre. Você precisa aprender, principalmente o que comer, o que pensar. Se você não souber o que pensar, o que comer, o que fazer, que ações tomar, você é uma folha seca ao vento. Você está sendo levado pelo próprio destino. E, na realidade, não é destino. É um inconsciente que você não pôde clarear, não pôde dar o esclarecimento necessário. Então, é como se você estivesse num transatlântico sozinho ali, num porão. Muito bom, padrinho. Padrinho, deixa eu ver se tem mais perguntas. Não temos mais perguntas, padrinho. Eu acho que nós já estamos chegando no nosso tempo e eu queria agradecer ao senhor pela disponibilidade de ensinar a gente e disponibilizar seu tempo para passar esse conhecimento para a gente. Muito obrigado, viu, padrinho? Eu queria agradecer a todos que assistiram, a todos. Não, é um conhecimento despretensioso, apenas para dar um suporte, para ter mais elementos para as pessoas raciocinarem, para poderem viver. Mas, como disse, essa escola é uma coisa aberta para as pessoas mesmo questionarem. E o problema é que a maioria das pessoas, às vezes, não sabe nem perguntar. As pessoas têm dificuldade de perguntar. Então, eu vou terminar dizendo que o que cada um deveria procurar, se quiser realmente conhecimento, é aprender a questionar, aprender a perguntar. Porque se a gente não perguntar, a gente nunca vai ter resposta de coisa nenhuma. Muito bom. Muito obrigado a todos que permaneceram com a gente até agora. E eu vou pedir para vocês compartilharem essa live, que ela vai ficar gravada, e desejar um feliz ano novo para todo mundo. Todo mundo tenha muita saúde, muitas alegrias, muita prosperidade, tudo de bom.
Um feliz ano novo para todos e espero que todos tenham um ano repleto de alegria, de amor, de coisas boas e que cada um possa encontrar realmente as coisas fundamentais. E que eu acho que o mais fundamental de tudo é encontrar o Deus vivo habitando dentro de cada um. Um abraço a todos.